Ele, um magnata viúvo e solitário. Ela, uma babá humilde, que se via apenas uma babá. A doçura de Beatriz conquista a filha dele, e Victor, vendo a luz que ela traz, sente seu coração amolecer. Em um momento de gratidão, ela responde: "Oh, Sr. Thorne, não precisa, sou apenas uma babá." A frase, dita com sinceridade, atinge Victor. Ele vê a pureza dela e decide: "Você é muito mais do que apenas uma babá. Farei de tudo para tê-la." Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. Beatriz Faria ajustou a alça da bolsa de tecido desbotado no ombro e respirou fundo diante do portão imponente da mansão Thorne. Os ferros trabalhados se erguiam como uma barreira entre seu mundo simples e aquele universo de luxo que ela estava prestes a adentrar. Aos 28 anos, carregava nos ombros o peso de sustentar 2 irmãos mais novos, desde que os pais morreram em um acidente 3 anos atrás. O salário de professora particular não bastava mais, e aquela vaga de babá, em uma das famílias mais ricas de São Paulo, representava não apenas um emprego, mas a salvação financeira que tanto precisava. A jovem observou os jardins perfeitamente aparados através das grades, onde cada roseira parecia ter sido posicionada com precisão matemática. Tudo ali respirava ordem, controle e uma frieza que contrastava com o calor humano de sua pequena casa na periferia. Beatriz sabia que não pertencia àquele lugar, mas a necessidade a trouxera até ali, armada apenas com sua experiência, cuidando dos próprios irmãos, e uma carta de recomendação da antiga patroa. No interior da mansão, Victor Thorne terminava mais uma videoconferência em seu escritório revestido de mogno. Aos 39 anos, comandava um império de investimentos e tecnologia que se estendia por 3 continentes. Suas decisões movimentavam milhões. Sua palavra era lei no mundo corporativo, e seu nome era sinônimo de sucesso implacável. Contudo, por trás da fachada de magnata implacável, escondia-se um homem destroçado pela perda da esposa 2 anos atrás. Helena havia sido sua âncora, a única pessoa capaz de amolecer seu coração de pedra. Quando o câncer a levou, Victor ergueu muros ainda mais altos ao redor de sua alma, dedicando-se obsessivamente ao trabalho para não enfrentar o vazio que a ausência dela deixara. Maia, sua filha de 6 anos, tornou-se sua única ligação real com os sentimentos, mas mesmo com ela, mantinha uma distância cautelosa, como se temer que amar muito significasse perder novamente. A menina havia se tornado quieta e introvertida após a morte da mãe, passando a maior parte do tempo em seu quarto, cercada de livros e brinquedos que não conseguiam preencher o buraco deixado pela ausência materna. 5 babás já haviam passado pela casa nos últimos meses, algumas demitidas por Victor por considerá-las inadequadas, outras que desistiram da frieza da família e da solidão daquela mansão que parecia mais um mausoléu do que um lar. Victor ajustou os punhos da camisa italiana e caminhou até a janela que dava para o jardim frontal. A 6ª candidata estava chegando e ele já antecipava mais uma entrevista frustrante. Mulheres que se interessavam mais pela sua conta bancária do que pelo bem-estar de Maia, ou que se intimidavam com sua presença e mal conseguiam formar frases coerentes. Ele precisava de alguém que trouxesse vida para aquela casa, que fizesse Maia sorrir novamente, mas começava a duvidar que tal pessoa existisse. A campainha ecoou pelos corredores de mármore e Victor desceu as escadas com passos firmes. Através do vidro da porta principal, vislumbrou uma figura feminina de estatura média, vestida com simplicidade, mas com uma postura digna que chamou sua atenção. Quando abriu a porta, seus olhos encontraram os de Beatriz, castanhos, sinceros, sem a malícia calculista que havia identificado nas outras candidatas. "Bom dia, Sr. Thorne. Sou Beatriz Faria."
Vim para a entrevista da vaga de babá, ela disse, estendendo a mão com um sorriso tímido, mas genuíno. Victor apertou a mão dela, notando a pele ligeiramente áspera de quem trabalhava com as próprias mãos, mas também a firmeza de seu aperto. Havia algo diferente nela, uma luz suave que contrastava com a frieza de seu mundo. Por um instante, algo dentro dele se moveu, como se um raio de sol tivesse atravessado as nuvens pesadas que cobriam sua alma há tanto tempo. Entre, por favor, ele respondeu, dando um passo para trás. No momento em que Beatriz cruzou a soleira daquela porta, ambos sentiram que algo irreversível acabara de começar. Ela, carregando suas esperanças e medos para dentro daquele mundo dourado. Ele, sem saber que acabara de permitir a entrada da única pessoa capaz de curar as feridas que julgava incuráveis. A entrevista transcorreu em um silêncio tenso no escritório de Victor, onde cada objeto, desde o relógio suíço sobre a mesa até as primeiras edições encadernadas nas estantes, parecia gritar a distância social entre eles. Beatriz respondia às perguntas com honestidade desarmante, falando sobre sua experiência cuidando dos irmãos, sua paixão por educação infantil e sua necessidade genuína daquele emprego. Victor, acostumado a pessoas que mentiam para impressioná-lo, se viu desarmado pela transparência dela. Por que deixou o emprego anterior? Ele perguntou, observando como ela não desviava o olhar ao responder. A família se mudou para o exterior. A senhora Carvalho disse que eu era como uma filha para ela, mas não podia me levar junto. Beatriz explicou, sem mágoa na voz. Preciso ficar aqui pelos meus irmãos. Algo na simplicidade daquela resposta tocou Victor de forma inesperada. Não havia dramatização, apenas fatos apresentados com uma dignidade silenciosa que ele raramente encontrava em seu círculo social. Quando ela mencionou que tinha formação em pedagogia, mas nunca conseguira um emprego na área por falta de conexões, ele sentiu uma pontada de algo que não conseguia nomear. Talvez indignação pelo desperdício de tanto potencial. Gostaria de conhecer Maia, ele disse finalmente, levantando-se. No quarto da menina, decorado em tons pastel que contrastavam com o restante da casa sombria, Maia estava sentada no chão, montando um quebra-cabeças sozinha. Quando Victor e Beatriz entraram, a criança ergueu os olhos grandes e melancólicos, uma versão em miniatura do pai, mas com uma tristeza que partia o coração. Maia, esta é a Beatriz. Ela pode vir trabalhar aqui conosco, Victor disse com a formalidade que usava até mesmo com a filha. Beatriz se ajoelhou no chão, ficando na altura da menina. Que quebra-cabeças lindo! Posso ver? Perguntou com genuína curiosidade, sem o tom artificial que as outras candidatas haviam usado. Para a surpresa de Victor, Maia assentiu timidamente e mostrou a imagem de um jardim florido que estava montando. Beatriz elogiou a habilidade da menina, comentou sobre as cores das flores e, naturalmente, começou a ajudar a encontrar as peças. Em poucos minutos, algo mágico aconteceu. Maia sorriu. Um sorriso pequeno, hesitante, mas real. Victor ficou paralisado na porta, observando aquela cena. Fazia meses que não via a filha demonstrar qualquer alegria espontânea. A forma como Beatriz interagia com Maia, sem condescendência, sem pressa, apenas com carinho genuíno, despertou nele uma emoção há muito enterrada. Por um momento perigoso, permitiu-se imaginar como seria ter aquela luz todos os dias em sua casa. Papai, ela sabe sobre borboletas? Maia exclamou apontando para uma peça do quebra-cabeças, e Victor sentiu o peito apertar ao ouvir a empolgação na voz da filha. Beatriz olhou para ele por sobre a cabeça de Maia e seus olhares se encontraram por um instante carregado de significado. Ela corou levemente e desviou os olhos, consciente da intensidade do escrutínio dele, enquanto Victor lutava contra a atração inesperada que sentia por aquela mulher que, em teoria, era tão inadequada para seu mundo. Você está contratada,
ele disse abruptamente, surpreendendo a si mesmo com a decisão impulsiva. Nos dias que se seguiram, Beatriz trouxe uma transformação sutil, mas perceptível para a mansão Thorne. Ela chegava cedo, sempre impecavelmente vestida, apesar das roupas simples, e dedicava-se inteiramente a Maya. A menina começou a rir novamente, a fazer perguntas, a correr pelos jardins que antes lhe pareciam frios e distantes. O som da alegria infantil ecoava pelos corredores de mármore, trazendo vida para aqueles espaços que pareciam ter sido congelados no tempo. Victor se pegava inventando desculpas para passar pela sala de jogos ou pelo jardim onde Beatriz e Maya brincavam. Oficialmente, estava supervisionando o trabalho da nova funcionária. Na verdade, estava fascinado pela forma como ela transformava tudo ao seu redor. Beatriz cantava canções simples enquanto penteava os cabelos de Maya, contava histórias que fazia a menina sonhar acordada e trazia um calor humano que ele havia esquecido que existia. Mas com essa admiração crescente, veio também a consciência dolorosa dos obstáculos intransponíveis entre eles. Beatriz era sua funcionária, uma mulher de origem humilde que dependia dele para sobreviver. O mundo corporativo de Victor, sua família tradicional, a sociedade em que se movia, tudo condenaria qualquer interesse que ele demonstrasse por ela. Mais do que isso, ele próprio se censurava, considerando uma traição à memória de Helena sequer cogitar sentir algo por outra mulher. Beatriz, por sua vez, lutava contra seus próprios sentimentos conflitantes. Victor era gentil com ela, respeitoso, mas ela não podia ignorar os olhares que ele lhe dirigia às vezes. Olhares que a faziam sentir-se vista como mulher. Não apenas como funcionária. Isso a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. Um homem como ele jamais olharia verdadeiramente para alguém como ela, pensava, repreendendo-se por alimentar fantasias impossíveis. Na tarde de sexta-feira, após uma semana de trabalho, Victor chegou mais cedo em casa e encontrou Beatriz e Maya no jardim, perseguindo borboletas. A cena era tão perfeita, tão cheia de vida e alegria, que ele parou no alto da escada de mármore apenas para admirar. Naquele momento, Maya tropeçou e caiu, machucando o joelho. Beatriz imediatamente a pegou no colo, consolando-a com tanta ternura materna que Victor sentiu o peito apertar. Quando Beatriz ergueu os olhos e o viu observando, algo passou entre eles. Um reconhecimento mútuo de que aquilo era mais do que um relacionamento profissional. Mas antes que pudessem processar o momento, Maya pediu para que Beatriz a levasse para dentro, e o feitiço se quebrou, deixando ambos com a certeza perturbadora de que estavam caminhando em terreno perigoso. Naquela noite, Victor tomou uma decisão que mudaria tudo. No dia seguinte, sábado, ele ficaria em casa para observar melhor o trabalho da babá. Era uma desculpa frágil, e ambos sabiam disso. Um Deus sábado amanheceu com uma tempestade inesperada que sacudiu as janelas da mansão Thorne com rajadas furiosas de vento e chuva. Victor cancelou seus compromissos externos oficialmente por causa do tempo, mas, na verdade, para cumprir sua promessa silenciosa de observar Beatriz mais de perto. Encontrou-a na cozinha preparando o café da manhã de Maya com uma intimidade doméstica que o perturbou profundamente. "Bom dia, Sr. Thorne." Ela cumprimentou, corada por vê-lo em casa num fim de semana. "Pensei que tivesse saído cedo." "O tempo não colaborou." Ele mentiu, servindo-se de café e sentando-se à mesa da cozinha pela primeira vez em anos. Sempre tomava café no escritório, sozinho, mas algo sobre a atmosfera acolhedora que Beatriz criava o atraía como um ímã. Maya desceu ainda de pijama, uma visão de alegria matinal que Victor raramente presenciava devido à sua rotina rígida. A menina correu para Beatriz, que a ergueu no colo com naturalidade, e Victor observou como sua filha se aninhava nos braços da jovem com uma confiança que jamais demonstrara com as outras babás. "Posso fazer panquecas hoje, Bia?" Maya perguntou, usando o apelido carinhoso que havia criado para Beatriz.
Claro, princesa. Vamos fazer as mais gostosas do mundo, Beatriz respondeu, beijando a testa da menina. Victor sentiu uma pontada estranha ao ver aquela intimidade. Não era ciúme da filha. Era algo mais complexo. Uma saudade de intimidade familiar que não experimentava desde Helena. Beatriz se movia pela cozinha com uma graça natural, incluindo Maia em cada etapa do preparo, transformando uma simples refeição em um momento de conexão. O senhor gostaria de participar? Beatriz perguntou hesitante, notando como ele observava tudo com uma intensidade quase dolorosa. Eu não cozinho, Victor respondeu automaticamente, mas Maia já havia saltado do colo de Beatriz e corrido até ele. Por favor, papai, vai ser divertido, a menina implorou, puxando a mão dele. Por um momento, Victor hesitou. Homens de sua posição não preparavam panquecas em cozinhas, mas o olhar esperançoso de Maia e o sorriso encorajador de Beatriz derrubaram suas defesas. Encontrou-se de pé, com as mangas arregaçadas, tentando não fazer um desastre com a massa, enquanto Maia ria de suas tentativas desajeitadas. Não está tão ruim assim, Beatriz disse suavemente, ficando ao lado dele para corrigir sua técnica. Quando suas mãos se tocaram sobre a colher de pau, uma corrente elétrica passou entre eles e ambos se afastaram rapidamente, como se tivessem sido queimados. A manhã se desenrolou com uma normalidade surreal. Eles brincaram no sótão quando a chuva aumentou. Maia mostrando a Victor brinquedos que ele havia comprado, mas nunca vira ela usar. Beatriz criava jogos imaginativos que faziam a menina gargalhar. E Victor se viu rindo também. Um som estranho que ecoou pelas paredes há muito silenciosas. Mamãe também gostava de brincar no sótão, Maia comentou inocentemente enquanto organizava suas bonecas. Ela dizia que aqui era nosso lugar secreto. O sorriso desapareceu do rosto de Victor instantaneamente. Ele se levantou bruscamente, a máscara de frieza voltando ao lugar. Preciso trabalhar, murmurou, deixando o sótão antes que pudessem ver a dor crua em seus olhos. Beatriz encontrou-o 1 hora depois no escritório, parado diante da janela que dava para o jardim encharcado. Ela hesitou na porta, mas a rigidez de seus ombros a preocupou. Maia está dormindo, ela disse suavemente. Senhor Thorne, está tudo bem? Victor não se virou. Ela nunca falou sobre a mãe com nenhuma das outras babás. Sua voz saiu rouca. Helena morreu há 2 anos. Câncer. Maia tinha apenas 4 anos. Beatriz deu um passo para dentro do escritório, fechando a porta atrás de si. Sinto muito, ela murmurou, e havia uma sinceridade em sua voz que o fez finalmente se virar para encará-la. Eu a amei desde o primeiro momento em que a vi, Victor confessou, as palavras saindo antes que pudesse detê-las. Ela era luz pura. Quando soube que estava doente, usei todo o meu dinheiro, toda a minha influência, levei-a aos melhores médicos do mundo. Nada funcionou. Beatriz sentiu lágrimas formando em seus olhos. A dor crua na voz dele era quase insuportável de ouvir. Prometi a mim mesmo que nunca mais passaria por isso novamente. Victor continuou, seus olhos encontrando os dela. Que nunca mais me permitiria sentir isso. E Maia? Beatriz perguntou gentilmente. Maia me lembra dela todos os dias. É como viver com um fantasma maravilhoso que me parte o coração constantemente. Ele passou a mão pelos cabelos, desarrumando-os pela primeira vez desde que ela o conhecia. Você está fazendo minha filha feliz de uma forma que eu não consegui em 2 anos. Isso me faz sentir como se estivesse traindo Helena, mas ao mesmo tempo... Ele não terminou a frase, mas não precisava. O ar entre eles estava carregado de uma tensão que ambos sentiam, mas não podiam nomear. Eu entendo sobre perda, Beatriz disse suavemente, dando mais um passo em sua direção. Meus pais morreram quando eu tinha 25 anos. Um acidente de carro numa estrada rural. No funeral, as pessoas me diziam para ser forte pelos meus irmãos, mas eu queria apenas desabar.
Victor a observou com nova intensidade. Como conseguiu continuar? No começo não conseguia. Fiquei 3 meses sem conseguir trabalhar direito. Meu irmão mais novo, o Lucas, tinha apenas 13 anos. Ele que me fez perceber que eu tinha 2 escolhas: deixar a dor me destruir ou usá-la para me tornar mais forte por eles. Suas lágrimas caíram livremente agora. Alguns dias ainda é difícil. Às vezes ainda sonho com eles, acordo pensando que vou encontrá-los na cozinha tomando café. Victor deu 2 passos até ela, ficando perigosamente próximo. Como faz isso? Como sorri todos os dias depois de tanta perda? Porque descobri que honrar quem amamos não significa morrer com eles. Beatriz respondeu, erguendo os olhos para encontrar os dele. Significa viver de uma forma que os faria orgulhosos. Naquele momento, algo fundamental se rompeu entre eles. Victor ergueu a mão instintivamente para enxugar uma lágrima do rosto dela. E Beatriz não se afastou. Seus dedos permaneceram em sua bochecha por um momento que pareceu eterno, ambos conscientes de que haviam cruzado uma linha invisível, mas crucial. O som dos trovões lá fora foi o único que quebrou o feitiço. Victor deixou a mão cair, dando um passo para trás, mas seus olhos permaneceram presos aos dela. Obrigado, ele disse finalmente, por cuidar dela, por trazer vida de volta para esta casa. Beatriz assentiu, incapaz de confiar em sua voz. Quando saiu do escritório, ambos sabiam que algo irrevogável havia acontecido naquela tarde chuvosa. Uma conexão que nem o medo, nem as convenções sociais poderiam facilmente desfazer. 3 semanas após aquela tarde reveladora, a vida na mansão Thorne havia adquirido uma rotina perigosamente íntima. Victor começara a chegar mais cedo do trabalho, sempre com alguma desculpa plausível, mas na verdade desejoso de presenciar os momentos simples que Beatriz criava com Maia. Jantares se transformaram em encontros familiares improvisados, onde a jovem babá era convidada a sentar-se à mesa. E conversas se estendiam muito além do que seria apropriado entre patrão e funcionária. Beatriz lutava contra os sentimentos que cresciam a cada olhar prolongado, a cada toque acidental de mãos ao passarem pratos, a cada sorriso que Victor reservava apenas para ela quando Maia não estava olhando. Ela se repreendia constantemente, lembrando-se de sua posição, da impossibilidade daquilo tudo, mas seu coração parecia ter desenvolvido vontade própria. A mudança definitiva veio numa terça-feira aparentemente comum. Maia havia acordado com febre alta durante a madrugada, e Beatriz, que dormira na mansão naquela noite devido a uma chuva torrencial, foi a primeira a ouvir os choros da menina. Victor chegou ao quarto infantil encontrando Beatriz já cuidando da filha, medindo a temperatura e fazendo compressas frias com a naturalidade de uma mãe experiente. 40 graus, ela murmurou preocupada, enquanto Maia gemia nos braços dela. Precisamos levá-la ao hospital. O trajeto até o hospital foi tenso e silencioso, com Maia ardendo em febre no banco traseiro, sendo consolada por Beatriz, enquanto Victor dirigia com uma urgência controlada que mal disfarçava seu desespero. No pronto-socorro, enquanto os médicos examinavam Maia, Victor e Beatriz aguardaram no corredor em uma vigília angustiante. Ela vai ficar bem, Beatriz sussurrou mais para si mesma do que para ele, mas Victor ouviu a incerteza em sua voz. Não posso perder ela também. Victor confessou em voz baixa, as defesas completamente abandonadas. Não posso, Beatriz. Ela é tudo o que me sobrou de... Você não vai perder. Ela interrompeu com firmeza, segurando a mão dele sem pensar. Maia é uma menina forte. Ela vai superar isso. Victor olhou para suas mãos entrelaçadas, a dele grande e áspera, a dela pequena, mas calejada pelo trabalho. Não a soltou. Foram 6 horas de espera.
6 horas em que Victor e Beatriz se apoiaram mutuamente, alternando entre silêncios carregados e conversas sussurradas sobre Maia, sobre medos, sobre a fragilidade da vida. Quando o médico finalmente apareceu com boas notícias, uma virose forte, mas nada grave, ambos desabaram de alívio. Podem levá-la para casa, mas ela precisará de cuidados constantes nas próximas 48 horas, o médico instruiu. Victor não hesitou. Beatriz, você pode ficar? Eu pago horas extras, o que for preciso. Claro, ela respondeu imediatamente. Não precisa me pagar mais. Maia precisa de mim. A afirmação simples atingiu Victor como um raio. Maia precisa de mim. Não é meu trabalho ou o senhor está pagando. Maia precisa de mim. De volta à mansão, eles se organizaram como uma família de verdade. Victor cancelou todos os compromissos, algo impensável em sua rotina, e dedicou-se inteiramente a ajudar no cuidado da filha. Beatriz assumiu o controle da situação com uma competência maternal que o deixou impressionado, administrando medicamentos, controlando a temperatura, mantendo Maia hidratada e distraída. Na primeira noite, Victor insistiu em fazer turnos com Beatriz para que ela descansasse, mas acabaram dividindo a vigília no quarto de Maia, conversando em sussurros, enquanto a menina dormia inquieta. Foi nessas horas pequenas da madrugada, na intimidade forçada pela preocupação compartilhada, que as últimas barreiras entre eles desabaram. Você seria uma mãe maravilhosa, Victor disse de repente, observando como Beatriz ajeitava o cobertor sobre Maia com infinita ternura. Beatriz congelou. Sr. Thorne. Victor, ele corrigiu suavemente. Apenas Victor. Ela o encarou na penumbra do quarto, iluminados apenas pelo abajur infantil. Não posso... Não devemos... Eu sei, ele murmurou, mas seus olhos diziam o contrário. Mas não consigo parar de pensar em como seria se... Pare, Beatriz pediu, mas sua voz saiu sem convicção. Se você fosse mais do que apenas a babá, Victor continuou, levantando-se da poltrona e se aproximando dela. Se você fosse nossa família. O pronome nossa pairou no ar entre eles como uma confissão perigosa. Beatriz sentiu o coração disparar quando Victor parou a poucos centímetros de distância. Tão perto que podia sentir o calor emanando dele. Você não sabe o que está dizendo, ela sussurrou. Você está cansado, preocupado. Estou apaixonado. Ele interrompeu, as palavras saindo antes que pudesse detê-las. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz o encarou com os olhos arregalados, como se ele tivesse acabado de confessar um crime. Isso é loucura, ela murmurou, mas não se afastou quando ele ergueu a mão para tocar seu rosto. Talvez seja, Victor concordou, seus dedos traçando delicadamente a linha de sua mandíbula. Mas nunca senti nada tão certo em minha vida quanto o que sinto por você. Naquele momento, Maia se mexeu na cama, murmurando algo ininteligível, e a realidade os atingiu como um balde de água fria. Beatriz se afastou rapidamente, voltando a atenção para a menina, enquanto Victor retrocedeu, percebendo a magnitude do que acabara de acontecer. No dia seguinte, quando Maia estava visivelmente melhor e Beatriz se preparava para voltar para casa, Victor a interceptou na porta. Sobre ontem à noite, ele começou. Foi um momento de fraqueza. Beatriz o interrompeu, evitando seu olhar. Estávamos preocupados, cansados. Não significou nada, mas ambos sabiam que era mentira. Quando Beatriz saiu pela porta, Victor ficou parado no hall de entrada por longos minutos, consciente de que havia cruzado uma linha que mudara tudo para sempre. Ele havia confessado seus sentimentos, e por um momento terrível e maravilhoso, viu nos olhos dela que eram correspondidos. A partir daquele dia, cada encontro entre eles seria carregado dessa verdade não dita. Eles se amavam, mas esse amor era impossível, perigoso para ambos. Victor, porque poderia perder o respeito de seu círculo social e prejudicar seus negócios.
Beatriz, porque poderia perder não apenas seu emprego, mas ser vista como uma oportunista que seduziu o patrão. O jogo havia mudado completamente, e ambos sabiam que não havia volta. Nas 2 semanas que se seguiram à confissão de Victor, a mansão Thorne tornou-se um campo minado de tensões não resolvidas. Ambos tentavam manter as aparências de normalidade, mas cada gesto casual havia se transformado em algo carregado de significado. Um simples bom dia soava como uma carícia. Um sorriso compartilhado sobre as travessuras de Maya se tornava uma promessa silenciosa. E os momentos em que se encontravam sozinhos eram preenchidos por um silêncio pesado de coisas não ditas. Victor lutava contra seus instintos, mas se pegava criando desculpas para passar mais tempo em casa. Beatriz, por sua vez, havia se tornado ainda mais dedicada ao trabalho, como se a eficiência profissional pudesse de alguma forma apagar a atração crescente que sentia pelo patrão. Maya, inconsciente do drama dos adultos ao seu redor, florescia sob os cuidados de Beatriz, tornando-se uma criança cada vez mais alegre e comunicativa. A mudança decisiva veio numa quinta-feira, quando Margaret Thorne, a sogra de Victor, fez uma visita surpresa à mansão. Aos 65 anos, Margaret era uma matriarca imponente da alta sociedade paulistana, acostumada a ter suas vontades respeitadas e suas opiniões acatadas, sem questionamento. Ela havia desaprovado o casamento de Victor com Helena, considerada nova demais e sem pedigree adequado. Mas acabara aceitando a nora quando percebeu que ela sabia se comportar em sociedade. "Victor, querido", Margaret disse, beijando o ar próximo às bochechas do genro no hall de entrada. "Precisamos conversar sobre Maya. É inaceitável que uma criança Thorne continue sem uma educação adequada." Victor franziu a testa. "Maya tem apenas 6 anos, Margaret, e ela está muito bem cuidada." "Exatamente meu ponto", a sogra retrucou, retirando as luvas de pelica com gestos precisos. Aos 6 anos, ela deveria estar sendo preparada para seu futuro na sociedade. Helena entendia isso. Naquele momento, Beatriz apareceu na escada, descendo com Maya, que acabara de acordar do cochilo da tarde. A menina correu alegremente para o avô, mas Margaret mal a cumprimentou, seus olhos frios fixados em Beatriz com uma avaliação calculista. "E você deve ser a nova babá", Margaret disse, seu tom cortês, mas gelado. "Beatriz Faria, senhora. Prazer em conhecê-la", Beatriz respondeu, fazendo uma leve reverência respeitosa. "Sim, bem", Margaret a dispensou com um aceno de mão. "Maya, querida, vá brincar enquanto os adultos conversam." Beatriz começou a se afastar para acompanhar a menina, mas Margaret a deteve. "Na verdade, você pode ficar. O que tenho a dizer diz respeito ao futuro de Maya, e você é funcionária desta casa." O tom com que pronunciou funcionária foi como uma bofetada sutil, mas Victor notou como Beatriz encolheu levemente os ombros. "Inscrevi Maya no Colégio Santa Catarina", Margaret anunciou, causando surpresa visível em Victor. "É onde todas as meninas da nossa família estudaram. Ela começará no próximo semestre." "Margaret, Maya está feliz com sua rotina atual", Victor protestou. "Beatriz tem feito um trabalho excepcional." "Tenho certeza de que sim", Margaret interrompeu com um sorriso que não chegava aos olhos. "Mas uma babá, por mais competente que seja, não pode oferecer a Maya o que ela precisa: contato com crianças de sua própria classe social, educação refinada, preparação para seu lugar na sociedade." Beatriz sentiu cada palavra como um golpe, mas manteve a expressão neutra. Sabia exatamente onde aquela conversa estava indo. "Além disso", Margaret continuou, caminhando pela sala com a autoridade de quem se sentia dona do lugar, "acredito que Maya precisa de estabilidade feminina permanente em sua vida. Por isso tomei a liberdade de falar com Isabela Montenegro sobre uma possível reaproximação.
O nome atingiu Vítor como um soco no estômago. Isabela Montenegro, herdeira de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo, havia sido sua namorada antes de Helena. Bonita, educada, perfeitamente adequada segundo os padrões de sua classe e completamente sem alma, na opinião dele. Você não tinha direito, Vítor disse, sua voz perigosamente baixa. Tinha todo o direito. Margarete retrucou firmemente, como avó de Maia e como alguém que se preocupa com o futuro desta família. Você não pode viver eternamente de luto, Victor. Helena se foi e Maia precisa de uma mãe. Beatriz sentiu o chão se abrir sob seus pés. Olhou discretamente para Victor, vendo a tensão em sua mandíbula, o punho fechado ao lado do corpo. Margarete estava redesenhando o futuro deles com a eficiência cruel de quem estava acostumada a manipular vidas como peças de xadrez. Isabela virá jantar conosco amanhã, Margarete continuou, ignorando a expressão sombria de Victor. Será uma oportunidade perfeita para Maia se acostumar com ela gradualmente. E se eu recusar? Victor perguntou. Margarete sorriu, mas havia Então terei que reconsiderar minha participação no conselho da empresa, minha influência nos clubes onde você faz negócios e talvez mencionar a certas pessoas influentes minha preocupação com a educação inadequada que Maia está recebendo. A ameaça ficou suspensa no ar como uma espada. Margarete tinha poder suficiente para causar danos reais à reputação e aos negócios de Victor. Mais do que isso, ela poderia questionar sua competência como pai, algo que o atingiria no ponto mais vulnerável. Entendo, Victor disse finalmente, sua voz controlada, mas com uma fúria contida que Beatriz reconheceu. Ótimo, Margarete sorriu satisfeita. Ah, e uma última coisa. Ela se virou para Beatriz com uma expressão que não deixava dúvidas sobre suas intenções. Acredito que quando Maia começar na escola, ela precisará de menos supervisão doméstica. Talvez seja o momento de reavaliar a necessidade de uma babá em tempo integral. Beatriz sentiu o sangue gelar. A mensagem estava clara. Sua presença era vista como um obstáculo aos planos de Margarete e sua permanência na casa dependia inteiramente da boa vontade da matriarca. Isso não será necessário, Victor disse firmemente. Veremos, Margarete respondeu com um sorriso frio. Às vezes o que achamos necessário muda conforme as circunstâncias se alteram. Após Margarete partir, Victor e Beatriz se encontraram sozinhos na sala. O peso das ameaças veladas ainda ecoando no ambiente. Beatriz foi a primeira a quebrar o silêncio. Ela tem razão sobre uma coisa, disse suavemente. Maia precisa de estabilidade e uma mãe adequada. Beatriz... Victor começou, mas ela levantou a mão para detê-lo. Sou apenas a babá, lembra? Ela disse, as palavras saindo mais amargas do que pretendia. E aparentemente nem isso por muito tempo. Naquela noite, enquanto Beatriz colocava Maia para dormir, a menina fez uma pergunta que partiu seu coração. Bia, é verdade que vou para uma escola nova? E que uma senhora vai vir jantar amanhã para ser minha nova mãe? Beatriz forçou um sorriso tranquilizador. Às vezes os adultos fazem planos, princesa, mas não importa o que aconteça. Você sempre terá pessoas que te amam muito. Enquanto isso, Victor caminhava pelo escritório como uma fera enjaulada. Margarete havia jogado suas cartas magistralmente. Atacara simultaneamente sua empresa, sua reputação como pai e a posição de Beatriz na casa. Pior ainda, havia feito tudo de forma a parecer que estava apenas zelando pelo bem-estar de Maia. O jantar com Isabela no dia seguinte seria o primeiro movimento de uma campanha calculada para afastar Beatriz de suas vidas. Victor percebeu que estava numa encruzilhada. Poderia ceder às pressões familiares e sociais, garantindo a estabilidade de sua posição, mas perdendo a mulher que amava.
ou poderia lutar, arriscando tudo em uma batalha que não tinha certeza de poder vencer. O jogo havia começado e as primeiras peças já estavam sendo movidas no tabuleiro. O jantar com Isabela Montenegro transcorreu como uma encenação perfeitamente orquestrada por Margarete. Isabela chegou deslumbrante em um vestido de grife, cumprimentando Victor com a familiaridade de quem conhecia seu lugar no mundo dele. Aos 32 anos, ela mantinha a beleza aristocrática que sempre possuíra, mas Victor notou a frieza calculista em seus olhos, a mesma que o havia afastado dela anos atrás. Beatriz serviu o jantar em silêncio, cada movimento observado atentamente por Margarete, que fazia questão de tratá-la como uma funcionária qualquer, ignorando os meses de dedicação à família. Isabela, por sua vez, dirigia-se a Maia com uma condescendência estudada, fazendo perguntas sobre escola e atividades, como se estivesse entrevistando a menina para um cargo. Maia é uma criança adorável, Isabela comentou, cortando delicadamente o salmão. Tenho certeza de que se adaptará muito bem ao Santa Catarina. Minha prima Carolina estudou lá e hoje é uma das anfitriãs mais requisitadas da sociedade. Maia olhou confusa para o pai, depois para Beatriz, que permanecia de pé, próxima ao aparador, pronta para servir. Mas eu gosto de estudar aqui com a Bia, a menina murmurou. Querida, Margarete interveio suavemente. Beatriz é uma funcionária. Quando você crescer, entenderá que há diferenças entre funcionários e família. Beatriz sentiu cada palavra como um corte. Permaneceu impassível, mas Victor viu o tremor quase imperceptível em suas mãos quando ela se serviu água. Margarete tem razão, Isabela concordou, sorrindo para Maia. Você precisa de amigas da sua idade. Atividades apropriadas. Eu mesma adoraria ajudar seu pai a organizá-las. O resto da noite passou em uma atmosfera tensa, com Margarete e Isabela tecendo planos para o futuro de Maia, enquanto Victor respondia com monossílabos. Quando finalmente se despediram, Isabela beijou levemente sua bochecha. Foi maravilhoso nos reencontrarmos, Victor, ela murmurou. Espero que possamos fazer isso mais vezes. Após a partida das visitantes, Victor encontrou Beatriz na cozinha, lavando os pratos com movimentos mecânicos. Suas lágrimas caíam silenciosamente na água da pia. Beatriz, ele disse suavemente. Não, ela respondeu sem se virar. Não diga nada, por favor. Não vou deixar isso acontecer, Victor declarou, aproximando-se dela. Vai sim. Ela replicou, finalmente se virando para encará-lo. Seus olhos estavam vermelhos, mas sua voz era firme. Porque é o correto. Maia precisa de uma mãe adequada, e você precisa de uma esposa que combine com seu mundo. Você combina comigo, Victor insistiu, segurando seus ombros. Você nos completa. Por um momento, Beatriz se permitiu imaginar que era verdade, mas então lembrou do olhar desdenhoso de Margarete, dos comentários sobre funcionários e família, da facilidade com que haviam planejado seu afastamento. Sou apenas a babá, ela sussurrou, repetindo as palavras que se tornaram sua prisão. 3 dias depois, a bomba explodiu. Beatriz estava no parque com Maia quando seu telefone tocou. Era Carla, uma das outras babás do bairro com quem mantinha a amizade. Bia, você precisa saber, Carla disse urgentemente. Está circulando uma foto sua com o seu patrão na internet, nos grupos de babás, no Facebook, está todo mundo comentando. O sangue de Beatriz gelou. Que foto? Vocês saindo do hospital naquela noite que a menina ficou doente. Parece íntimo. Tem uma legenda dizendo que você seduziu o viúvo rico, que é uma oportunista que se aproveitou da vulnerabilidade dele. Beatriz sentiu o mundo girar. Com mãos trêmulas, abriu as redes sociais e encontrou a foto. Victor e ela saindo do hospital, ela segurando Maia no colo. Ele com a mão nas costas dela em um gesto protetor. Tirada de longe, fora de contexto, a imagem parecia confirmar uma intimidade imprópria. Os comentários eram cruéis.
Essas babás sem caráter, sempre a mesma história, mulher pobre atrás do dinheiro. Tadinha da criança ter que crescer vendo isso. Tia Bia, por que está chorando? Maia perguntou, puxando sua mão. Beatriz enxugou rapidamente as lágrimas. Não é nada, princesa. Vamos para casa. Quando chegaram à mansão, Victor já sabia. Carlos, seu assistente pessoal, havia lhe mostrado a foto que circulava não apenas nas redes sociais, mas havia chegado aos grupos de elite empresarial de São Paulo. Como isso foi parar na internet? Victor perguntou furiosamente. Não sei, senhor, mas a situação está delicada. Recebi ligações de 3 membros do conselho questionando sobre indiscrições pessoais. Victor compreendeu imediatamente. Margaret havia cumprido sua ameaça, mas de forma mais sutil e devastadora do que imaginara. Quando Beatriz entrou com Maia, Victor a chamou para o escritório. Ela sabia pelo seu olhar sombrio que ele havia descoberto. Vou pedir minha demissão, ela anunciou antes que ele pudesse falar. Não, Victor respondeu firmemente. Vamos enfrentar isso juntos. Victor, olhe ao seu redor. Beatriz gesticulou para o escritório luxuoso, para o mundo dele. Sua sogra, seus sócios, a sociedade inteira está contra isso. Contra nós. Eles nunca vão aceitar que alguém como eu... Sua voz falhou. Não me importo com eles, Victor declarou, aproximando-se. Deveria se importar, Beatriz explodiu. Maia vai crescer ouvindo que o pai se envolveu com a babá, que eu sou uma interesseira que seduziu um homem vulnerável. Isso vai perseguir vocês para sempre. Naquele momento, Maia apareceu na porta do escritório, assustada com as vozes alteradas. Por que estão brigando? Victor e Beatriz se olharam, a realidade da situação atingindo ambos como um balde de água fria. Não estamos brigando, meu amor, Victor disse suavemente, ajoelhando-se ao lado da filha. A Bia vai embora? Maia perguntou, seus olhos se enchendo de lágrimas. O silêncio que se seguiu foi a resposta que a menina temeu. Ela correu para os braços de Beatriz, agarrando-se a ela desesperadamente. Não quero que você vá embora. Não quero a senhora chata que veio jantar. Quero você. Beatriz segurou Maia, suas próprias lágrimas caindo nos cabelos da criança. Às vezes, princesa, as pessoas precisam tomar decisões difíceis por amor. Mas eu te amo. Maia chorou. Eu também te amo, Beatriz sussurrou. Para sempre. Naquela noite, depois que Maia adormeceu, Beatriz fez suas malas silenciosamente. Deixou uma carta sobre a cômoda do quarto que ocupara, endereçada a Victor. Obrigada por me permitir conhecer o que é uma família de verdade. Maia é uma menina abençoada por ter um pai como você. Proteja-a das fofocas, deixe que ela me esqueça gradualmente. Um dia, quando ela for mais velha, talvez entenda que às vezes amar alguém significa deixá-lo ir. Isabela será uma boa mãe para ela e você merece a paz que só uma vida sem escândalos pode oferecer. Com todo o meu amor e gratidão, Beatriz. Ela saiu da mansão antes do amanhecer, quando a cidade ainda dormia, levando apenas uma pequena mala e o coração despedaçado. Victor encontrou o quarto vazio e a carta 2 horas depois. Ao lê-la, sentiu como se uma parte de sua alma tivesse sido arrancada. Correu para o quarto de Maia, que acordou perguntando pela Bia. Ela teve que viajar, meu amor. Victor mentiu, abraçando a filha que chorava inconsolavelmente. Margaret chegou no meio da manhã trazendo Isabela para ajudar na transição. Encontraram pai e filha destroçados, uma casa que havia perdido sua luz em uma única noite. Foi melhor assim, Margaret comentou friamente. Agora podemos reconstruir propriamente. Mas Victor olhou para a casa vazia, para a filha que recusava qualquer consolo, e soube que algumas coisas, uma vez quebradas, jamais poderiam ser reconstruídas da mesma forma. 6 semanas haviam se passado desde que Beatriz deixara a mansão Thorne, e a vida havia se tornado uma sucessão de dias cinzentos e noites insones.
Ela conseguira um emprego em uma creche municipal na Zona Leste, ganhando menos da metade do que recebia como babá, mas pelo menos era um recomeço longe dos olhares julgadores e dos sussurros maldosos que a perseguiam. Lucas, seu irmão mais novo, agora com 16 anos, percebeu imediatamente que algo devastador havia acontecido com a irmã. Ela chegava em casa exausta, comia pouco e passava horas olhando o nada pela janela do pequeno apartamento. Bia, você precisa me contar o que houve. Lucas insistiu numa noite, sentando-se ao lado dela no sofá desgastado. Você não é mais a mesma desde que saiu daquele emprego. Apenas não deu certo, Beatriz murmurou, evitando seu olhar. Não é só isso. Vi você chorando no seu quarto. Você fala o nome de uma criança, Maia, durante o sono. O nome atingiu Beatriz como um soco. Maia. Sua doce Maia, que provavelmente já estava se acostumando com Isabela, aprendendo a chamá-la de mãe. A dor era física, uma ferida que não cicatrizava. Você se apaixonou, Lucas disse suavemente. Não era uma pergunta. Beatriz finalmente se quebrou. Entre lágrimas e soluços, contou tudo ao irmão. O emprego na mansão, Victor, Maia, a felicidade que haviam compartilhado brevemente, a destruição orquestrada por Margaret, a foto na internet, sua fuga covarde no meio da noite. Lucas escutou tudo em silêncio, sua expressão endurecendo à medida que compreendia a manipulação cruel que havia destruído sua irmã. Bia, você fugiu porque teve medo, ele disse finalmente. Mas eles ganharam justamente porque você desistiu. Era a coisa certa a fazer. Beatriz protestou fracamente. Era a coisa fácil de fazer, Lucas retrucou. Você sempre me ensinou a lutar pelo que é certo. Por que não lutou por você? Naquela mesma noite, enquanto Beatriz chorava no travesseiro, Lucas tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou o laptop antigo que usava para os estudos e começou uma investigação própria. Se havia uma coisa que a geração dele sabia fazer, era rastrear informações na internet. A foto que havia causado tanto escândalo ainda estava online, mas Lucas notou algo que os adultos haviam perdido: metadados, horários, padrões de compartilhamento. Com a paciência de um detetive adolescente, ele começou a mapear como a foto havia se espalhado inicialmente. 3 dias depois, Lucas fez uma descoberta crucial. A foto original havia sido postada primeiro em um perfil falso, criado apenas uma semana antes do escândalo. Mais intrigante ainda, o primeiro compartilhamento havia sido feito por uma conta ligada a uma empresa de relações públicas de alto nível. O tipo de empresa que famílias ricas usavam para gerenciar crises e criar escândalos quando conveniente. Bem, precisa ver isso, Lucas disse, mostrando à irmã suas descobertas numa manhã de sábado. Beatriz olhou para a tela, inicialmente confusa, depois com crescente compreensão e indignação. Eles plantaram a foto? Ela sussurrou. Alguém pagou para destruir sua reputação. Lucas confirmou. E tenho uma boa ideia de quem foi. Enquanto isso, na mansão Thorne, a situação havia se deteriorado drasticamente. Maia entrara em uma depressão infantil profunda, recusando-se a comer adequadamente, tendo pesadelos constantes e perguntando pela Bia dezenas de vezes por dia. Isabela, inicialmente confiante em sua capacidade de conquistar a menina, estava visivelmente frustrada com a rejeição constante. Ela precisa esquecer essa babá, Isabela disse friamente a Victor durante outro jantar tenso. Talvez seja a hora de considerar terapia mais intensiva. Victor, que havia perdido peso e desenvolvido olheiras profundas nas últimas semanas, ergueu os olhos cansados. Maia está sofrendo. Não vou medicá-la para facilitar nossa conveniência. Nossa? Isabela questionou. Victor, preciso que você se decida. Ou está comprometido com nosso futuro, ou não está. A pressão estava vindo de todos os lados.
Margaret visitava diariamente, sempre com comentários sutis sobre a necessidade de Maia se adaptar à nova realidade. Os sócios da empresa faziam insinuações sobre estabilidade pessoal durante reuniões. Isabela se tornara mais exigente, esperando um pedido de casamento que Victor não conseguia sequer contemplar. Foi Carlos, o assistente leal, quem trouxe a informação que mudaria tudo. Senhor Victor, ele disse hesitante, entrando no escritório numa tarde de quinta-feira. Recebi uma ligação estranha. Um jovem que diz ser irmão da senhorita Beatriz. Ele quer falar com o senhor sobre evidências. Victor ergueu a cabeça bruscamente. Que tipo de evidências? Sobre a foto, senhor. Ele diz que foi plantada, que tem provas. O coração de Victor disparou. Marque um encontro. Hoje. 2 horas depois, Victor se encontrava com Lucas num café discreto no centro da cidade. O rapaz, nervoso, mas determinado, apresentou suas descobertas com a precisão de um promotor experiente. A foto foi manipulada antes de ser postada, Lucas explicou, mostrando os arquivos em seu laptop. Não o conteúdo, a imagem é real, mas o timing, a forma como foi espalhada, os primeiros compartilhamentos e tudo foi orquestrado. Victor estudou as evidências, sua fúria crescendo a cada revelação. Você consegue provar isso? Posso rastrear até a empresa de RP que fez o trabalho sujo, Lucas confirmou. Mas preciso de um advogado de verdade para tornar isso oficial. Por que está fazendo isso? Victor perguntou, admirando a coragem do jovem. Porque minha irmã está morrendo por dentro. Lucas respondeu com uma maturidade que impressionou Victor. Ela não come, mal dorme, chora toda noite. E porque vocês são uma família, ela, você e Maia. Eu vi nos olhos dela quando falava de vocês. Vi o amor verdadeiro. Naquela noite, Victor confrontou Margaret em sua própria casa, chegando sem avisar, com uma pasta cheia de evidências. Você destruiu uma família inteira, ele disse, jogando os documentos sobre a mesa de mogno da sogra. Margaret examinou os papéis sem demonstrar surpresa. Protegi nossa família, ela respondeu calmamente. Aquela mulher era inadequada. Você sabia disso. Ela era perfeita para nós, Victor retrucou, sua voz tremendo de raiva contida. Maia a amava. Eu a amo. Você amor. Confundiu gratidão Margaret com riu friamente. Ela cuidava de Maia, nada mais. Você não tinha direito, Victor disse, aproximando-se da mesa. Não tinha direito de decidir por mim, por Maia. Tinha todo o direito como avó da criança e como alguém que protege os interesses desta família há décadas. Margaret se levantou, imponente mesmo aos 65 anos. E se você tentar me expor, eu destruirei você. Tenho influência suficiente para arruinar sua empresa, questionar sua competência como pai, fazer Maia ser criada por pessoas mais estáveis. A ameaça ficou suspensa no ar como uma espada. Victor percebeu que enfrentava uma adversária formidável, alguém disposta a usar até mesmo a própria neta como peça num jogo de poder. Vamos ver, ele disse finalmente recolhendo os documentos. Vamos ver quem tem mais a perder nesta guerra. Quando saiu da casa de Margaret, Victor sabia que a batalha final estava apenas começando. Ele tinha as evidências, tinha a verdade do seu lado. Mas enfrentava um inimigo com décadas de experiência em manipular situações a seu favor. A questão não era mais se ele lutaria por Beatriz e por sua família. A questão era se conseguiria vencer antes que Margaret cumprisse suas ameaças e destruísse tudo o que ele mais amava no mundo. A oportunidade para o confronto final chegou uma semana depois, durante o baile beneficente da Fundação Thorne, um evento anual que reunia a elite empresarial paulistana no luxuoso Hotel Copacabana Palace. Victor havia planejado cuidadosamente aquela noite, sabendo que seria sua única chance de expor Margaret publicamente diante das mesmas pessoas que ela havia manipulado contra ele. Beatriz não sabia de nada.
Estava em casa, ajudando Lucas com os estudos, quando o interfone tocou. Um homem elegante de terno escuro se identificou como Carlos, assistente de Victor, e entregou um envelope lacrado. O Sr. Thorne pediu para entregar pessoalmente. Ele disse, é urgente. Dentro do envelope, além de uma carta, havia um vestido de noite azul marinho em sua numeração exata, simples, mas de corte impecável, claramente caro. A carta era curta. Beatriz, descobri a verdade sobre a foto. Margarete orquestrou tudo para nos separar. Esta noite, no baile da fundação, vou expor toda a manipulação publicamente, mas preciso que você esteja lá, não como minha funcionária, mas como a mulher que amo e que escolho para ser minha companheira de vida. Se ainda sente algo por mim, por favor, apareça. Maia precisa de nós juntos. Eu preciso de você, com todo o meu amor, Victor. Lucas, lendo por cima do ombro da irmã, gritou de alegria. Eu sabia que ele viria atrás de você. Não posso, Beatriz sussurrou, mas suas mãos tremiam segurando a carta. E se for uma armadilha? E se ele estiver apenas... Bia, Lucas segurou suas mãos firmemente. Você passou 6 semanas morrendo de saudade. Esta é sua chance de lutar pelo amor da sua vida. 2 horas depois, Beatriz entrava no salão do hotel transformada. O vestido azul realçava sua beleza natural, e ela havia deixado os cabelos soltos, caindo em ondas suaves pelos ombros. Mesmo assim, sentia-se deslocada entre os convidados em trajes de gala, as joias brilhantes e as conversas em francês. Victor a viu no momento em que ela entrou. Estava no palco, prestes a fazer seu discurso anual como presidente da fundação. Mas a visão de Beatriz o deixou momentaneamente sem fôlego. Ela havia vindo. Apesar de tudo, ela havia confiado nele. Margarete também a viu. Sentada na mesa principal, ao lado de Isabela, que usava um vestido vermelho espetacular, a matriarca franziu os lábios em desaprovação. O que aquela mulher está fazendo aqui? Ela sussurrou para Isabela. Não sei, mas Victor está olhando para ela como se... Isabela não terminou a frase, mas seu rosto empalideceu ao compreender o que estava acontecendo. Victor subiu ao microfone, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Meus amigos, todos os anos nos reunimos aqui para celebrar nossa capacidade de fazer o bem, de ajudar quem precisa. Esta noite, quero falar sobre verdade, sobre coragem e sobre como às vezes as pessoas que mais amamos são capazes das maiores crueldades. Um murmúrio percorreu o salão. Este não era o discurso usual sobre filantropia. Há 2 meses, uma mulher extraordinária entrou em minha vida e na vida de minha filha. Victor continuou, seus olhos encontrando os de Beatriz através do salão. Ela nos trouxe alegria, amor e me ensinou que era possível amar novamente após a perda. Margarete se levantou bruscamente, mas Victor continuou. Esta mulher foi difamada, humilhada e forçada a deixar nossa família por causa de mentiras e manipulações orquestradas por alguém muito próximo a mim. Alguém que usou sua influência e poder para destruir um amor verdadeiro porque não se enquadrava em seus padrões de conveniência social. Victor acenou para Carlos, que projetou na tela atrás do palco as evidências que Lucas havia compilado. Capturas de tela, rastros digitais, documentos da empresa de relações públicas. A foto que circulou na internet, sugerindo comportamento impróprio, foi deliberadamente plantada e espalhada através de perfis falsos pagos por uma empresa de RP contratada especificamente para esse fim. Victor revelou, sua voz ecoando pelo salão, completamente silencioso agora. O objetivo era simples, destruir a reputação de uma mulher inocente para forçá-la a sair de nossas vidas. Margarete estava pálida, mas mantinha a postura altiva. Victor, você está cometendo um erro terrível. Ela disse alto o suficiente para ser ouvida. O erro foi permitir que você controlasse minha vida por tanto tempo, Victor replicou, descendo do palco e caminhando em direção à mesa principal.
O erro foi acreditar que posição social é mais importante que caráter. O erro foi deixar você afastar a única mulher capaz de fazer minha filha sorrir novamente. Ele parou diante de Beatriz, que havia ficado paralisada no meio do salão, lágrimas correndo por suas bochechas. Beatriz Faria, ele disse, ajoelhando-se diante dela, enquanto centenas de pessoas observavam em silêncio absoluto. Você é a mulher mais corajosa, mais gentil para e mais verdadeira que já conheci. Amor para nossa família e esperança para meu coração que eu pensava estar morto para sempre. Ele retirou do bolso um anel, não ostentoso, mas um solitário clássico e elegante. Não me importo com o que eles pensam, com convenções sociais ou com ameaças de qualquer tipo. Quero você como minha esposa, como mãe da Maia, como minha companheira para o resto da vida. Casa comigo? O silêncio no salão era ensurdecedor. Beatriz olhou ao redor, vendo rostos chocados, alguns sorridentes, outros desaprovadores. Viu Margarete furiosa, Isabela humilhada, mas também viu pessoas comuns, garçons, funcionários do hotel, sorrindo e torcendo por eles. Victor, ela sussurrou, e se isso arruinar tudo para você? Você é tudo para mim, ele respondeu simplesmente. Sem você e Maia, não tenho nada que vale a pena preservar. Sim, Beatriz disse finalmente, sua voz crescendo em convicção. Sim, eu caso com você. O salão explodiu em aplausos, alguns genuínos, outros educados, mas aplausos mesmo assim. Victor deslizou o anel no dedo de Beatriz e a beijou. Um beijo que selou não apenas seu compromisso, mas sua vitória sobre todos que tentaram separá-los. Margarete deixou o salão sem dizer uma palavra, seguida por Isabela, mas Victor nem notou. Ele só tinha olhos para a mulher em seus braços e para o futuro que construiriam juntos. 3 meses depois, Victor e Beatriz se casaram numa cerimônia íntima no jardim da mansão, com Maia como daminha de honra, radiante em seu vestido rosa, finalmente com sua família completa. Lucas, orgulhoso no papel de padrinho de sua irmã, fez um discurso emocionante sobre coragem, amor verdadeiro e a importância de lutar pelo que se acredita. A sociedade paulistana eventualmente aceitou a nova senhora Thorne, especialmente quando viram como ela transformara Victor num homem mais feliz e Maia numa criança radiante. Alguns nunca aceitaram completamente, mas Victor descobriu que não se importava com a opinião de pessoas cujos valores não respeitava. Margarete tentou cumprir suas ameaças, mas descobriu que sua influência havia diminuído com o tempo e que Victor, apoiado por Beatriz, era mais forte do que ela imaginara. Eles mantinham um relacionamento formal, mas distante, principalmente por causa de Maia. A mansão Thorne, que por tanto tempo havia sido um mausoléu de lembranças, tornou-se novamente um lar cheio de vida, risadas e amor. Beatriz transformou espaços frios em ambientes acolhedores, encheu a casa com flores do jardim e, mais importante, encheu-a com a felicidade que só uma família verdadeira pode criar. Maia crescia feliz e segura, sabendo que era profundamente amada. Ela chamava Beatriz de Mamãe Bia e frequentemente dizia que era a menina mais sortuda do mundo por ter 2 mães que a amavam, uma no céu e uma em casa. E Victor, o magnata que pensara ter perdido para sempre a capacidade de amar, descobriu que o coração humano tem uma capacidade infinita de renovação quando encontra a pessoa certa. Cada manhã, ao lado de Beatriz, era uma lembrança de que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Não importa quantos obstáculos sejam colocados em seu caminho. Na quietude de suas noites juntos, quando Maia dormia e a casa repousava em paz, Victor frequentemente agradecia em silêncio pela tempestade que trouxera Beatriz para suas vidas. Porque, às vezes, as melhores bênçãos vêm disfarçadas das piores adversidades. E o amor mais verdadeiro nasce da coragem de lutar por ele, mesmo quando todo o mundo está contra você.